Fala, meus queridos otakus, como vocês estão? Espero que estejam maravilhosamente bem. Estou de volta nesse vídeo aí para falar sobre os episódios 4 e 5 de Seregen Souki segunda temporada. Tô trazendo os dois aqui por causa dos problemas técnicos que eu tive durante uma semana, então tô trazendo aí os episódios da semana passada e dessa semana que saiu. E eu vou trazer tudo sobre esses dois episódios nesse vídeo, gente. Análise dos episódios 4 e 5, se teve diferença, se não teve diferença, se teve muito corte, e eu vou falar pra vocês, teve bastante corte. Teve algumas coisas que aconteceram diferentes, sim, até mesmo por causa do arco, né, de casamento da Celia, eles trouxeram pra trás, então muita coisa mudou por conta disso, né, então aqui eu vou mostrar as diferenças que teve até o anime se regularizar com a novel, né? Pelo menos o 4 ainda tá bem diferente. O 5 já tá mais regular da novel, já tá seguindo mais a novel já. Apesar que também teve um monte de corte também. Vou trazer tudo isso nesse episódio, tá, gente? Fique comigo que esse vídeo tá muito bom. Mas antes disso, peço que você se inscreva, caso não seja inscrito. Caso vocês não forem inscritos, se inscrevam. O famoso Triple C, curte, comente, compartilhe este vídeo para ajudar aí o engajamento do vídeo, ajudar o vídeo a alcançar mais pessoas para o canal continuar crescendo. É extremamente importante o seu like, o seu compartilhamento, o seu comentário e também a sua inscrição. Beleza, gente? Dito isto, bora pro vídeo. O episódio 4 de Seregen Souki, segunda temporada, começa aí com o Haruto chegando na Vila dos Espíritos com Celia, Miharu, Aki e Masato. Logo eles encontraram a Latifa e as outras garotas da vila e desse modo acabam descobrindo que a Aisha é um espírito bem importante. Eles pedem até desculpa, né, pela forma como se referiam a ela até aquele momento. E também a gente vê ali um dos feitiços de Celia, um povo fera. Ela acaba se grudando ali na cauda de Latifa e não quer soltar ela. E nesse momento a Latifa acaba falando japonês com uns três e acaba revelando que também é uma reencarnada, que veio de outro mundo e tem as suas memórias da vida passada. E que é uma japonesa também. Inclusive ela até fala pro Haruto que ela já falou com os anciões da vila e também para as garotas da vila que ela é uma reencarnada como ele. E aqui é uma grande diferença em relação ao material original, porque nele tanto o Haruto quanto a Latifa não falam para ninguém que são reencarnados. Quando a Miharu, a Aki e o Masato questionam por que o Haruto sabe se comunicar com eles, ele simplesmente diz que de algum modo consegue entender eles. Até os anciões da vila, quando perguntam pro Haruto como consegue conversar com eles, ele fala a mesma coisa. Aí fala que só depois ele falava com eles a respeito disso. Só depois de trazer os três para a vila que ele revela que é o reencarnado para os anciões da vila. E somente para eles. Para mais ninguém. Depois disso eles acabam entrando na vila e o pessoal da vila de início fica meio receoso com eles, sendo que são humanos, né? E também pessoas novas, só que logo depois eles acabam se entrosando muito bem com a vila. E também os moradores acabam perdendo o medo deles e eles acabam fazendo amizade com todos ali. Teve também um banquete, né? Junto com uma festa de boas-vindas para os três. Eles são apresentados formalmente ali, todas as pessoas da vila. E depois tem uma comemoração da chegada deles. E uma curiosidade sobre uma cena é uma conversa ali durante o banquete entre Latifa e Aki. Quando elas estão falando sobre irmãos mais velhos, a Aki mostra que ela só tem raiva do seu irmão mais velho, Haruto. Porque ele simplesmente, na visão dela, abandonou ela e nunca mais viu ela. Não deu nenhuma notícia, não falou com ela. Tanto é que ela demonstra saudades dele, quer ver ele logo e saber como ele está. Então, esse ódio que ela sente, essa raiva que ela sente, é mais pela atitude que ele demonstrou de ter se afastado dela e ter abandonado ela. E na manhã seguinte mostra ali a despedida de Haruto e Celia, né? Haruto acabou se prontificando em ajudar Celia a entregar a sua carta para os seus pais. Então ele está levando ela de volta para casa para deixar essa carta. Temos ali uma cena também em Rodania, na cidade de Beltrun, na capital das terras do Marquês Rodan. Lizelotte acaba convidando o herói Hiroki para a festa de apresentação junto com o herói deles. Hiroki acabou ficando meio caidinho pela Lizelotte ali. Tanto é que no final, ele fica bem nervoso lá, não consegue falar no começo, mas depois começa a falar pelos cotovelos ali junto com ela. Fica bem corado ali quando tá falando com a Lizelotte, né? Já ficou gado já dela. E no final do episódio mostra o Haruto chegando na casa de Celia para entregar a carta. Quando eles usam uma passagem secreta que só a família da Celia conhece, acaba ali acionando um alarme do pai dela. Celia percebe que seu pai descobriu que eles estavam ali
mas consegue deixar a carta e sair antes de ela encontrar o pai dela. E essa carta tinha um conteúdo bem básico, informando para os pais dela que ela estava bem, que eles não precisariam se preocupar com ela, que ela estava com pessoas que confiava e que um dia eles se encontrariam novamente. E no final temos uma cena pós-crédito da Lizelotte indo para Amande com seu barco voador, só que elas acabam se deparando com um dragão negro, forçando assim um pouso de emergência na cidade próxima. O episódio acaba terminando com ela fazendo esse pouso de emergência. O episódio 5, ele começa dessa cena pós-créditos, né? O pouso de emergência que a Lizelotte precisou fazer em função do dragão negro. Eles acabam pousando ali no reino de Galark, no território do Duque Cretia. O Dragão Negro não só atrasou a viagem dela para Amande, como também atrasou a viagem para Amande do herói Hiroaki. Depois tem uma cena no reino de Beltrum, do Haruto tentando conseguir informações a respeito do herói invocado, e também de onde o navio dele se encontrava, que no caso era de Galark. Mas só isso que ele conseguiu, né? Ele conseguiu só onde ele poderia estar. Só isso que ele consegue e depois não aparece mais. Só no finalzinho que ele acaba aparecendo, né? Depois disso a gente tem a cena da reunião do grupo das Lizelotte com o grupo do herói Hiroaki. Sobre o que eles fariam em relação ao dragão, já que não daria para voar com dirigível. Isso chamaria a atenção do dragão e poderiam acabar sendo atacados. Então Lizelotte acaba decidindo que iria viajar por terra. Só que Hiroaki se dispôs a ajudá-la. No caso, ele viajaria junto com ela para Amande. Ele até mesmo acaba insistindo em levá-la e protegê-la, falando que isso era um dever de um herói, que ele não poderia permitir que ela viajasse sozinha. Mesmo ela falando que as serviçais dela eram bem fortes, e eram bem treinadas e poderiam proteger ela. Não adiantou, ele insistiu mesmo assim. Enquanto Lizelotte e Hiroaki eles viajam de carruagem pelas estradas, eles acabam sendo cercados por vários monstros. E os guardas ficam até estranhando, porque a presença desses monstros surgiram de repente e ao mesmo tempo vários, como se fosse uma horda de monstros. Eles acabam sendo cercados pelos 4 cantos por monstros que são centenas de monstros que aparecem de uma só vez. Enquanto os guardas, a princesa Flora, cuidam ali da defesa da carruagem ali, as serviçais da Lizelotte, que são guerreiras, cuidam do ataque. Já que são bem fortes, né, elas acabam indo lutar contra os monstros. E aqui é uma observação nessa cena, gente. Em relação à animação dos monstros e dos soldados na hora do ataque, os monstros acabaram sendo em 3D e os guardas também 3D. Parece um boneco, bem porco. Eu achei porco essa cena. Não teve sem nenhum detalhe, sem nenhum destaque assim, bem simples. Eu achei bem chulo mesmo. E os monstros a mesma coisa. Quando a câmera aproximava um pouco dos monstros, eles colocavam um pouco mais de detalhe nos monstros. Mas só isso. Na maioria das vezes a 3D é bem simplista dos monstros. E essa parte de ação é que incomoda no anime. Que em vez de eles colocar os monstros de maneira mais detalhada, em 2D, colocar ali uma expressão mais ameaçadora, eles acabam colocando 3D bem simples e acaba perdendo o impacto que deveria ter a cena. Então esse é um ponto muito negativo que o anime tem. Então eu achei muito fraco mesmo, né? Se colocar os monstros, tudo em 3D. Eu achei porco mesmo, podre. Eu achei bem podre. E depois é mostrado aí que o mentor por trás desse ataque dos monstros é o cara encapuzado, que estava fazendo experiências com monstros na floresta e foi o responsável por também fazer o ataque ali à casa do Haruto. Tinha vários monstros na floresta, né? E agora ele tá fazendo um ataque contra a Lizelotte. Hiroaki já estava impaciente ali em esperar, sem saber o que estava acontecendo do lado de fora da carruagem, e isso fez ele ficar ainda mais impaciente. Não aguentou mais esperar e acabou saindo da carruagem com sua companhia. Até mesmo a Lizelotte percebe que esse herói já tá dando muito trabalho pelo comportamento dele. Ela ficou extremamente incomodada pelo comportamento do Hiroaki, pela impaciência dele. O Hiroaki tenta tomar algum tipo de ação, ter ali sua primeira batalha, mas ele não consegue fazer absolutamente nada. Quem acaba tomando algum tipo de atitude é a Lizelotte. Acaba ali cuidando dos feridos, curando eles, ou seja, o Hiroaki só latiu, mas não mordeu. Né? Na hora de tomar ação, ele acabou arregando. Você é um arregão, você é um arregão. E depois que eles acabaram ficando encurralados ali, acabou aparecendo vários minotauros ao mesmo tempo, e acabam atacando ele, já que esse é um monstro muito forte. Hiroaki acaba ficando com muito medo desses minotauros, né? Ele acaba se cagando de medo lá,
não consegue nem falar direito, tanto pavor que ele tá sentindo naquele momento, por ver um monstro tão grande. E depois a gente aí tem a mesma situação que ocorreu lá na primeira temporada, o Minotauro ameaçando a vida da princesa Flora, né? Enquanto a Flora, a Lizelot, vai do lado dela pra tentar ali dar um suporte pra ela, pra tentar proteger ela ali. Só que as duas acabaram sendo encurraladas, prestes a ser atacadas pelo Minotauro. E quem aparece para ajudá-las novamente? O Haruto. Ele não só derrota o Minotauro facilmente, como também faz a princesa Flora relembrar daquele dia em que Uryu matou o Minotauro e salvou ela na época de escola. Haruto acaba derrotando todos os Minotauros ali de uma só vez. Rapidamente ele consegue derrotá-los. E aqui nós temos mais uma vez os soldados em forma de boneco aí celebrando. 3D podre isso daí. Isso aí traça não sei por que os caras ainda fazem. É mais fácil de fazer do que 2D, mas é podre. Não presta. Mas foi ridícula essa cena, mas tudo bem. A cena do Haruto ali derrotando os Minotauros eu gostei. Foi maravilhoso. E depois da derrota dos Minotauros, todos os restantes dos monstros acabaram recuando. E assim acabou dando a vitória pro Haruto, né? O episódio aí termina com o Haruto se encontrando com a princesa Flora novamente. E ele acabou reconhecendo ela aí no final. O episódio termina neste exato momento. Embora não teve muita cena de ação, Sereigen Soul que geralmente não tem. Tem uma ou outra cena de ação ali. Né? No episódio 4 praticamente não teve nada de cena de ação. O episódio 5 teve já essas cenas de ações aí do ataque dos monstros, né? Pelo menos isso deveria ser melhorado no anime, porque as cenas de ação estão deixando muito a desejar. Desde o episódio 1, tá deixando muito a desejar as cenas de ação. Quando é monstro, eles estão colocando sempre monstro em 3D. E isso é muito ruim, porque a parte principal ali, quando deixa o anime mais ali corrido, são as cenas de ação. E as cenas de ação, quando você tem monstro, para ter mais impacto, você tem que colocar um monstro mais ameaçador, um monstro ali que causa mais impacto naquela cena específica. E o 2D que acaba fazendo isso. Eu não gosto de 3D. Não gosto. É uma coisa minha mesmo. Eu odeio anime em 3D. Já tentaram fazer isso. Teve um período lá em 2016 que eles estão fazendo tudo, qualquer anime em 3D lá, então saiu tudo podre. Kindle foi assim, Berserk também foi assim. Fizeram tudo podre. É ruim 3D. Anime tem que ser em 2D, gente. Não tem que ser em 3D. 3D é podre, não dá. Até os Titãs em Shingeki no Kyojin, em 3D ficou meio estranho. Eles conseguiram fazer melhor. Eles conseguiram fazer acima da média, vai. Acima da média, mas você vê que ainda ficou um pouco estranho alguns titãs ali, principalmente o titã bestial, tem pelo. A outra versão do Witch Studio ficou bem melhor os titãs do que do Estúdio Mato. Então, assim, 3D não presta, tem que ser em 2D. É mais fácil, você consegue fazer mais rápido. Só que em contrapartida você perde de traço, de expressão, você perde tudo isso, né? Você perde os detalhes que era pra ter a pessoa ali, o monstro, né? Você deixa de colocar isso. No 2D você consegue trabalhar muito bem isso. Então esse é um ponto negativo do anime. O anime não tá sabendo muito bem fazer as cenas de ação e principalmente os monstros colocando tudo em 3D. Sobre a adaptação, gente, o episódio 4 teve somente adaptação ali em relação ao mangá, foram os capítulos 42, 43, 44 e 45 do mangá. Depois disso o mangá faz uma adaptação do arco da Celia. Então, o mangá tá ali praticamente no arco da Celia. Tá ali no 50 e pouco no arco da Celia. Tá acabando ali praticamente já o arco da Celia. Tá no meio, na verdade. Tá no meio ali do arco do casamento da Celia. Então, a partir daqui eu vou falar da novel, já que o mangá não tem. Então, mas do mangá, adaptaram, quem quiser ler o mangá, né? Tá no capítulo 50, mais ou menos, 52, eu acho, se eu não me engano. Mas adaptou aí os capítulos 42 a 45 do mangá. Na novel, foi o volume 5 que eles adaptaram, tá bom? O volume 5, capítulo 1, o interlúdio. Adaptaram o capítulo de interlúdio sobre Lizelot. E o capítulo 2 também. E a partir do capítulo 3 aí já é o casamento da Celia. Então, eles pulam aí o volume 5 inteiro. Mas no volume 5 foi isso. Eles adaptaram ali que, na verdade, a adaptação aí dos capítulos 42, 43, 44, 45 do mangá faz parte aí do capítulo 1 e o capítulo 2 do volume 5 da Light Novel, tá bom? Só foi isso do volume 5. E o episódio 5, eles começaram adaptando o volume 6 da Light Novel. E eles adaptaram aí os capítulos 5, 6, 7, 8 e 9. E o que acontece no começo do volume 6, gente? Bom, o volume 5 inteiro é aí o casamento da Celia e o começo aí do volume 6 também. Uma continuação ali.
E também uma parte ali dele passando junto com a Celia ali, né? Ele pega, leva ela para um outro lugar. Então, os 4 primeiros capítulos é mais ou menos isso. Esse episódio 5 adaptou isso, os capítulos 5 a 9 da Light Novel. Então, teve 5 capítulos da Light Novel adaptada. Os capítulos são menores, obviamente, em relação a Arifureta, ReZero, até mesmo da Match. É bem menorzinho o tamanho dos capítulos. Tanto é que tem mais capítulos do que os outros, né? E também a Light Novel é menorzinho, tem menos de 200 páginas cada volume. Então adaptaram 5 partes, só que eles cortaram bastante coisa. As diferenças no episódio 4, né, quando ele chegou ali na Vila dos Espíritos, o pessoal chama o Haruto de Ryu, né, e os 3 acham estranho. Essa foi uma diferença. Chama de Ryu e os 3 acham estranho. Então o Haruto fala para eles que seu nome verdadeiro é Ryu. E explica o motivo de ele usar o nome falso Haruto. Que ele tinha se metido em problemas com a nobreza de Straw e que foi isolado como bode de sacrifício e foi acusado de cometer crimes e se tornou um fugitivo. Tanto as garotas da Vila dos Espíritos quanto os 3 ali ficam sabendo nessa hora. Então Miharu, Aki e Masato optam por continuar chamando o Ryu de Haruto. E uma outra parte que eles mostraram é a iniciação de guerreiro do Masato. Masato pede por Haruto ensinar ele a usar espadas. O Haruto faz uma cerimônia de iniciação de um guerreiro com ele. E o Masato apanha muito, gente. Apanha bastante. Até mesmo a Aki e a Miharu ficou com medo da aura que o Haruto exalava naquele exato momento. O episódio também adaptou ali o volume 6 da Light Novel. Eles teve algumas coisas de adaptação ali, mas eles cortaram praticamente os 4 primeiros capítulos, né? Por exemplo, o capítulo 1 a gente tem, que é uma outra diferença, né? Depois que o Haruto salva a Celia do casamento forçado, ele leva ela para outro lugar. Ela não tem nenhum contato com a Miharu, Masaki e a Aki ali. E a Vila dos Espíritos, ela não tem, gente. Até nesse momento, por exemplo, no episódio 5, que teve o ataque ali dos monstros, a Lizelotte, a Flora, até aquele momento, a Celia não sabe nem como é a Miharu, a Aki, a Masato, sobre a Vila dos Espíritos, sobre a Latifa. Ela sabe que eles existem, ela sabe onde eles estão, que o Haruto fala pra ela, mas ela não teve contato pessoalmente com eles, pra você ver a grande diferença que isso faz. Tanto é que depois do arco dela, que é a continuação do capítulo 1 aí do volume 6, ele não leva ela pra Vila dos Espíritos, ele vai pra outro lugar, ele usa a casa de pedra ali pra eles passar a noite junto numa floresta ali, bem longe, de onde ela tá, onde foi o casamento dela, né? Só que o Haruto conta para ela sobre os 3, né, que foram invocados de outro mundo, cuidou deles, sobre a vida dos espíritos. E com a declaração de Celia, ele descarta o herói de Beltrum. Olha só quanta coisa eles cortaram. A Celia tem um conhecimento dos heróis que foram invocados. Porque quando o herói é invocado, ela tá lá, ainda no reino. Antes de casar foi a invocação dos heróis. Então ela teve alguma informação sobre os heróis. O anime não. A invocação foi depois que ela tava com o Haruto, então ela não tem nenhum conhecimento no anime. Então essa foi uma diferença brutal. Porque com as informações que ela tem, ela passa isso pro Haruto. Então com isso o Haruto descarta o herói de Beltrum, já que não é o que ele está procurando. Mas também ficou sabendo que dentro de Beltrum existia uma outra pedra sagrada que foi tomada junto da princesa Flora, pela facção do Duque Hyuga-Naut. Olha só o conhecimento que ele tem ali. Então essa é uma grande diferença. A série do anime não sabe nada, né? Já que a invocação aconteceu quando ela estava do lado do Haruto, né? Mas no material original foi isso. Ela estava no reino. Então, quando acontecem as invocações, então ela consegue reunir essas informações sobre o herói. Então, um herói ela já descarta, que não é ele. E esse herói que descartou não era o Hiroaki, né? Que ele acabou encontrando no episódio 5. E é aqui que o Haruto revela para Celia que ele é um reencarnado, somente nesta parte, que possui as suas memórias da vida passada, e uma forma de explicar como ele entendia o idioma das pessoas de outro mundo, e tanto os heróis quanto esses 3 que ele cuidou veio também do mesmo país que ele viveu. É aqui que ele conta para Celia. Então ele conta dos anciões da vila, ele conta também para Celia. Os únicos que ele não conta é os 3. Miharu, Aki e o Masato. Somente esse. E no capítulo 2 da novela, a gente tem a parte deles juntos na primeira noite na Casa de Pedra. É quando a Asha e a Celia estão tomando banho juntas, que a Asha fala sobre a conexão que ela tem com o Haruto. E um extra aqui, Haruto dorme junto da Asha e Celia na mesma
cama, né? Como mostra aí, na mesma cama os dois. E no capítulo 3, eles estão em Amande. Eles vão pra Guilda Rica fazer compras necessárias ali pra Celia. Entendeu? É só compras ali o capítulo 3. E finalmente no capítulo 4 a gente começa a ter a adaptação do anime, que é a invasão da casa de Celia para deixar a carta aos seus pais. E foi durante a sua estadia na casa de pedra de Haruto que ela escreveu a carta que devia entregar aos seus pais. E é neste capítulo 4 do volume 6 que a gente tem uma informação sobre a localização dos heróis e o nome de mais um herói. E o Haruto, ele ouviu isso da própria Celia, que havia 4 reinos que tinham pedras sagradas, que invocaram heróis. Era um no reino de Beltrum, um com a facção Huguenot, que havia sido zelada de Beltrum, um no reino de Galark e um no reino de Centostela. E desses 4, o único cujo nome havia sido identificado era o herói do reino de Beltrum, que era o Urui Shigekura. Esse era o nome do herói. Ryo estava considerando confirmar o nome do herói da facção do Huguenot em seu caminho para o território do Conde Claire. Então, teve essa parte aí que eles acabaram cortando essas informações, que ele já tem algumas informações dos heróis ali. Ele sabe onde estão já as localizações, e ele já acaba descartando um já. Né? Ele tá indo tentar conhecer o segundo, que é o que está com o Duque Huguenot, que é onde está a Princesa Flora e a Liselotte. E teve também o interlúdio de Liselotte, só que aqui trocaram a ordem dos acontecimentos, dela voando no barco, entendeu? Porque Ai, o que, desgraça? No volume 5, tem um interlúdio dela, só que ela se preparando para zarpar, voar. E no interlúdio da Liselotte no volume 6 é o acontecimento no finalzinho, que é a parte onde ela encontra o dragão negro e ela é forçada a pousar o barco dela. E as diferenças do episódio 5, que foram muitas, tá bom? Teve uma grande diferença e cortaram uma parte importante sobre o Haruto, porque quando ele estava em Rodania tentando conseguir informações sobre o herói, isso foi bem rápido e passou no anime. Bem rápido mesmo, né? Quando ele estava em Rodania tentando ali conseguir informações sobre o herói, durante o dia, ele acaba deixando o Celia e acha na casa de pedra e vai sozinho tentar conseguir informações, só que ele não consegue. E somente à noite ele volta lá junto com a Aisha, deixa a Celia lá na casa de pedra e vai junto com a Aisha. Então ele acaba fazendo uma infiltração em uma das fortalezas da cidade, e dentro da fortaleza ele acaba não conseguindo nada, mas ele usa um dos guardas que estavam ali. Ele acaba hipnotizando um dos guardas, que teve acesso ao herói, né? E esse guarda acabou tendo acesso a esse herói, e ele conseguiu informações sobre este herói. Então é nesse ponto que ele descobre que ele estava com Liselotte e Flora, e também descobre o nome dele, que era o Hiroaki Sataka. Então é nesse ponto que ele descobre. No anime ele não sabe nem o nome do herói. Não sabe, sabe que o herói tava ali com a Liselotte ali, mais ou menos, mas o nome ele não sabia de nada. No material original ele sabe quem é, ele sabe o nome dele, e sabe que ele estava com o Liselotte e com a Flora. Então o Haruto ali descobriu o nome do herói do reino e também confirmou que os guardas não conheciam as 2 pessoas que eles estavam procurando, né, que eram os conhecidos dos 3 ali que estavam cuidando. E uma outra coisa que eles estão cortando, que eu tô percebendo, são os interlúdios, principalmente desse volume 6. Eles só adaptaram o interlúdio da Liselotte, mas o resto eles estão cortando tudo. São os extras, o interlúdio dos volumes são os extras da novel, é a história dos 3, da Aki, do Masato e da Aisha, na Vila dos Espíritos. Então, enquanto o Haruto viaja com a Aisha e a Celia, essas histórias do interlúdio mostram acontecimento ali, né, dos 3. Então eles cortaram bastante coisa ali. Mas uma das coisas ali que eu quero destacar é que os 3 estão se relacionando bem com os moradores da vila, mas também mostra eles treinando. É um interlúdio ali que mostra. Então, no caso do Masato, ele tá treinando com a espada. Ele começou a treinar com o Haruto, só que ele continua com outros ali treinando a espada. E a Aki e a Mihara estão treinando artes espirituais. Então, eles não estão parados, eles estão treinando, ficando mais forte. E Mihara acaba conseguindo ativar suas artes espirituais em apenas 2 meses. A Aki ainda não conseguiu ativar, mas mostra a evolução dela. A Aki tá ficando cada vez mais forte, embora não conseguiu ativar, mas tá melhorando. O Masato também tá melhorando ali em manejar a espada também. Pode ser que esses acontecimentos que eles acabem mostrando mais pra frente no anime, esses acontecimentos deles ali na vila. Ou talvez nem mostre. É mais provável que nem mostre. Mas eu trouxe porque estou sendo mostrando o desenvolvimento desses 3 personagens. Eles estão treinando na vila, estão ficando mais fortes e também estão ficando mais próximos ali dos moradores da vila.
E na última página do capítulo 9, teve a apresentação de Haruto e Lizelotte e Flora. Que foi uma parte que provavelmente eles vão deixar pro próximo, né? No próximo episódio. Mas como ele adaptou até o capítulo 9, só faltou uma página para concluir a adaptação do capítulo 9. Né? Porque depois que o Haruto ali, ele destrói, né? Mata os Minotauros, né? Ele acaba se apresentando para elas. Lizelotte e Flora também se apresentam, né? E elas acabam agradecendo ele por ter salvado a vida delas. Então provavelmente aí no episódio 6 ele acabe mostrando essa parte. Mas faltou literalmente uma página ali para concluir o capítulo 9 e o epílogo, para concluir o volume 6 inteiro. Então o próximo capítulo aí a gente vai ter o começo da adaptação do volume 7 já. Então assim, teve muita coisa que eles cortaram mesmo. Eu trouxe aqui algumas partes que isso ajuda um pouco no desenvolvimento da cena, da história, ajuda uma explicação melhor. O Haruto, ele tem acesso às informações, tá bom? O anime não tá mostrando isso, mas a Celia, né, mudou tudo ali, né? Então virou bagunça mesmo. Mas a Celia, ela já sabe de algumas informações de alguns heróis, sabe a localização e ela passa isso pro Haruto. Então o Haruto sabe a localização dele, já sabe o nome de um que tá em tal lugar. Então já descarta, e esse segundo agora que tá com a Princesa Flora já também descartou, que é o Hiroaki, já sabe quem é. Ele só vai lá porque ele sente que tem alguma coisa errada, que foi uma outras coisas que cortou, mas pode mostrar, né? Porque somente ele apareceu, a Celia tá com a Aisha, então provavelmente eles vão mostrar isso no próximo episódio, ou pode até cortar também, mas provável também que eles acabam cortando, mas ele... Antes de ele aparecer lá para salvar elas, ele sente que tem pessoas que estão sendo atacadas e eles usam a visão deles para ver lá na frente e acaba descobrindo ali que é a Lizelotte, é a Princesa Flora. Ele vê que é a Princesa Flora e parece que a Celia consegue ver um pouco ali quando eles chegam próximos. Eles ficam em cima ali deles e ela acaba vendo que é a amiga dela, a Aira ali, que é o braço direito ali da Lizelotte, que é amiga de infância ali da Celia, né? Ali vê, então isso também ajudou o Haruto ali a ajudar eles. Então foi por isso que o Haruto encontrou, né? Que tava passeando ali e viu que alguém tava sendo atacado ali, acabou sendo eles. Então eles cortaram bastante coisa ali sobre o conhecimento deles, o que aconteceu também. Então provavelmente no próximo episódio eles mostram alguma das coisas aí, principalmente desenvolvimento. Eu odeio quando o anime corta detalhes que ajudam no desenvolvimento do personagem, porque desenvolvimento de personagem é muito importante para acontecer também, não só o desenvolvimento da história. Desenvolvimento de personagem ajuda no desenvolvimento da história. Então é ruim quando eles cortam. Pelo menos eles estão cortando o desenvolvimento da Aki, da Miharu e do Masato. Vamos ver que se mais para frente ali eles acabam mostrando o que aconteceu ali com eles enquanto o Haruto estava fora junto com a Aisha e a Celia. Vamos ver. Mas nesse ponto da história, gente, que tá acontecendo, Celia não encontrou eles ainda, e nem muito menos a Vila dos Espíritos. Ela nem sabe nem da Latifa. Haruto falou, né? Mas ela não sabe como que é direito ali da Latifa, né? Essa é uma grande diferença aí. E os três não sabem que o Haruto é um reencarnado, muito menos a Latifa. A Latifa não contou pra ninguém que é uma reencarnada. Isso foi uma grande diferença também. Beleza, gente? Então esse é o vídeo. Espero que vocês gostem, tá bom? Ficou bem grande também. Os 2 episódios aí teve muita diferença em relação ao Light Novel, então por isso que demorou bastante, tá bom? Deixe seu comentário se vocês gostaram do vídeo, tá bom? Se vocês também gostaram do episódio, se vocês acharam podre, se acharam bom, como que vocês estão vendo as cenas de ação. Discordar nunca será ofensa, tá bom, gente? Então isso é extremamente importante, esse comentário. Farei o possível para responder os comentários ali. Então fique à vontade aí para comentar. Beleza, gente? Fico por aqui. Até a próxima. Fui!